Olá pessoal, nossa videoaula de hoje é sobre subtração com números inteiros. Nós utilizaremos nessa nossa aula o livro didático que estamos usando em nossa sala de aula, que é a Conquista da Matemática. Quem tem o livro em casa, dá uma pausa no vídeo, vai lá, abre na página 52, que nós utilizaremos duas páginas, 52 e 53. Quem não tiver o livro em casa, não tem problema, não precisa se preocupar. Lá na nossa sala de aula virtual, o professor já colocou fotos dessas duas páginas. Então, vamos ver essa seguinte situação. Para determinar a variação da temperatura em local, o que nós devemos fazer em determinado período do tempo? Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Se amanheceu aqui em nossa cidade com 8 graus e no final da tarde estava 14 graus, por exemplo, a temperatura máxima 14 menos a temperatura mínima, que é 8. A variação dessa temperatura é de 6 graus. Então, nós temos três cidades fictícias aqui, cidade A, cidade B e cidade C. Aqui as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas em cada cidade. Temperatura da cidade A, a mínima, foi menos 5, temperatura máxima mais 1. Da cidade B, mais 2, temperatura máxima mais 7. Da cidade C, 6 graus negativos a mínima, 2 graus negativos a máxima. Então vamos lá para a cidade A. Nós temos então a mínima de menos 5, nós fizemos uma reta aqui numérica na vertical, a origem está aqui, temperatura mínima menos 5, temperatura máxima mais 1, ou 5 graus abaixo de zero e 1 grau acima de zero. Então, o que nós vamos considerar a variação? Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Isso aqui, mais 1 menos 5, vai dar 6, que é a variação da temperatura, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 unidades. Então, esse menos 1 menos 5, como que a gente pode escrever? Quando tem esse sinal de menos aqui, transforma esse sinal de menos no sinal de mais, transforma essa subtração numa adição, e os sinais que estão dentro do parênteses também inverte. Esse menos fica mais. Então, ó, esse sinal de menos inverte para mais, e esse sinal de menos também inverte para mais. Então, ficou mais 1 mais 5, que vai dar 6. Nós vimos na aula anterior, na adição de números inteiros, que números com o mesmo sinal, soma-se o módulo e mantém-se o sinal. Na cidade B, a mínima foi de 2 graus positivos, a máxima de 7 graus positivos. Aqui está a origem, temperatura mínima, temperatura máxima. Qual a variação? Ó, quantas unidades? 1 unidade, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, isso aqui, mais 7 menos mais 2 é igual a 5. Nós podemos fazer a mesma coisa. O sinal de menos aqui, inverte o sinal, fica sinal de mais. Transformamos uma subtração numa adição. Só que para isso aqui dar certo, nós vamos ter que mudar os sinais que estão no parênteses. Aqui, ó, positivo fica negativo. Então, mais 7 mais menos 2. Sinais diferentes, um positivo, um negativo. Faz a diferença dos módulos, 7 menos 2 igual a 5, mantém o sinal do número de maior módulo, que é esse aqui. O 7 é positivo, então fica o 5 positivo. E na cidade C, o que nós temos? A mínima de 2 graus negativos, a máxima de... a máxima de 2 graus negativos e a mínima de 6 graus negativos. Então, aqui, ó, temperatura mínima, temperatura máxima, aqui está a origem. Qual a variação? 1, 2, 3, 4 unidades. Então, a variação foi 4. Fazendo esse cálculo, temperatura máxima menos a temperatura mínima, esse sinal de menos inverte e fica mais, esse sinal aqui dentro do parênteses, como foi invertido esse sinal, inverte esse aqui também. Menos 2 mais 6 vai dar 4 positivo. Sinais diferentes, um positivo e um negativo. Faz a diferença dos módulos, aqui 6 menos 2 é 4, mantém o sinal de número de maior módulo, que é o positivo. E nós temos aqui também algumas considerações que estão no livro de vocês, na página 53, sobre os números negativos, sobre essa subtração, que diz aqui, ó, que no conjunto dos números naturais, não é possível efetuar a subtração quando o primeiro número é menor que o segundo. 3 menos 10 não é possível em números naturais. Por quê?
3 menos 10 é menos 7. E o menos 7 não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? E nós temos também, podemos afirmar, que subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Foi o que nós fizemos. Trocamos o sinal de diferença por um sinal de adição, invertemos o sinal que estava dentro do parênteses. Então, isso aí vocês dão uma lidinha no livro na página 53, dão uma olhada com bastante calma, estudem bastante. As fotos do livro dessas duas páginas já estão na nossa sala de aula virtual. Tem algumas atividades para fazer. Se vocês tiverem dúvidas, postem suas dúvidas lá em nossa sala virtual. Espero que todos estejam muito bem, espero que todos estejam ficando em casa e que estudem bastante, bons estudos e até a próxima. Um abraço a todos, pessoal.